dia, bom dia! Hoje vamos com o desafio de Provérbios, capítulo 3 e o 4. Hoje eu vou começar o Provérbios capítulo 3 com uma outra versão para comparar com a versão atualizada, porque tem algumas diferenças. Então, hoje vai começar com a Almeida, revista atualizada, que é a ARA, e depois a gente vamos comparar com a nova tradução na linguagem de hoje. Então, Provérbios capítulo 3. Exortação da sabedoria a obedecer ao Senhor. Versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Esses mandamentos são a lei do Senhor, os 10 mandamentos. E ele fala por que a gente deve guardar. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem da benignidade e a fidelidade. Ata-o ao pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Os judeus, eles fazem isso. Eles enrolam fita nos braços com a parte da Torá, que são os 10 mandamentos. Eles colocam na testa também uma caixa com os mandamentos para ficar sempre lendo e relendo, para não esquecer. Porque Provérbios de sabedoria manda fazer isso. E quando a gente lê Provérbios não foi feito para os judeus, foi feito para todo mundo, para o povo de Deus. Então, esse é um conselho de sabedoria, e também tudo que está na Bíblia, além de ser um conselho, é uma ordem do rei. Então ele fala, não esqueça os meus ensinos e guarde os meus mandamentos, que é a lei do Senhor. E ele fala por quê? Porque aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quando a gente olha para a lei de Deus, que a lei é a própria vontade de Deus para a nossa vida, a gente vê como um monte de regras, mas na verdade chama-se a lei da liberdade. Na Bíblia fala que a lei é a lei da liberdade. No Novo Testamento, não me fugiu a palavra. Então, é para nos dar anos de vida e paz. Então, o Provérbio está falando aqui por que a gente deve guardar a lei. Escreves na tábua do teu coração, que é ficar pensando, meditando. A gente já descobriu que o coração é os pensamentos. Escreves na tábua do teu coração, medita na lei, fica pensando, meditando. Tanto que Davi fala, meu prazer está na lei do Senhor, na sua lei, medito de dia e de noite. E aí eu fiquei pensando, por que Davi tinha um prazer na lei? A lei parece um monte de regras. Na verdade, a lei é a própria vontade de Deus para a nossa vida. Escreve na tábua do teu coração, versículo 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Tem um provérbio que fala assim, se a nossa maneira de viver agrada a Deus, que a gente ainda vai chegar lá, ele transforma os nossos inimigos em amigos. E aqui ele fala, se você guardar a lei do Senhor, você achará graça e boa compreensão diante de Deus, que está cumprindo a vontade dele, e as pessoas também. Ele transforma todas as pessoas à nossa volta em amigos e a gente viver em paz, em comunhão, se a gente fizer a vontade de Deus. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, o que está dizendo para a gente não confiar no que a gente vê, no que a gente, no material, no físico, para a gente confiar em Deus, no invisível, na palavra dele, mesmo sem entender, mesmo sem saber porquê, mas quando ele dá um direcionamento, ele quer que nós cumpramos a sua própria palavra. Então, confiar no Senhor traz
paz, traz alegria e faz a gente andar no caminho certo, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Para a gente estar sempre lembrando de ouvir o que a Bíblia está querendo nos ensinar, qual que é a orientação da palavra de Deus para a nossa vida e até uma palavra direcionada. Tem um livro, A Quarta Dimensão, que o autor ele fala que existem duas palavras de Deus, no sentido de a palavra que é para todo mundo, que é o manual da vida, a Bíblia, que é um ensinamento geral para todo mundo deve seguir, e existe também a palavra direcionada, a palavra que fala. Quando, por exemplo, Deus falou com Pedro, quando Pedro falou assim: se és tu mesmo, Senhor, deixa que eu ande, que eu vá até você, andar sobre as águas. E Jesus disse: vem. Aquela palavra foi para Pedro, para andar sobre as águas. Se a gente for tentar fazer isso, pode dar muito errado, porque aquela palavra foi direcionada para Pedro. Vem. Então, essa é a diferença, a palavra geral para todo mundo, que a palavra direcionada de Deus, ela vem da Bíblia. Deus não se contradiz no que diz. Quando Ele dá uma palavra direcionada, vai de acordo com o próprio manual da vida. Então, quando a gente pede para Deus direcionamento, Ele pode dar uma palavra direcionada para a gente, para aquela ocasião, para aquele momento específico que você está vivendo, ou Ele pode responder com o próprio manual da vida, com uma palavra que é no geral. A gente sabe o que deve fazer ou não, com um conhecimento geral ou uma palavra direcionada para a gente mesmo. Por isso que o Provérbios fala: confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Por isso que os judeus ficam meditando na lei, pensando sempre nos mandamentos, porque aquilo é a palavra de Deus, aquilo é a vontade de Deus para a nossa vida. Não seja sábio aos teus próprios olhos, tema o Senhor e aparta-te do mal. Para a gente não ficar pensando tanto que a gente já adquiriu sabedoria, porque com o tempo a sabedoria ela tem um outro ponto. Quando a gente começa a adquirir muita sabedoria, o orgulho, a vaidade, a soberba pode começar a querer criar raízes. Pensar: nossa, olha o tanto que eu sou inteligente, eu penso racionalmente, tudo que eu faço dá certo. Então, Provérbios dá um alerta: não seja sábio aos teus próprios olhos, tema o Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Saúde para o corpo, quando a gente não ficar pensando na gente mesmo, que isso é uma coisa que o ego faz, querer pensar só no eu, quanto eu consigo, eu faço, eu tenho sabedoria. Então, o provérbio dá um direcionamento: não faça isso. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te afastes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Sempre que Deus nos repreender, ou acontecer alguma coisa que a gente acredite ser injusto, pode ser uma repreensão de Deus. Deus repreende aquele quem Ele ama. Tanto que outro provérbio fala assim: não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Porque parece que para as pessoas mal, erradas, parece que as pessoas dão tudo certo. A gente vai fazer uma coisa errada e é castigado na hora. Mas isso é uma prova tão grande do amor de Deus, que Deus corrige aquele que Ele ama. Se Ele não corrigisse, a gente ia continuar caindo naquele mesmo erro e achar que está tudo bem. Não aconteceu nada, então eu posso continuar errando. Então a correção, ela molda o nosso caráter, faz a gente
criar caráter mesmo, saber que a gente está no caminho errado. Quando não vai pelo amor, quando a gente não vai pelo amor, vai pela dor, mas Deus corrige quem Ele ama. E Ele fala, não se desanime, porque isso é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até a correção de Deus ela é boa para a nossa vida, porque sem a correção a gente ia ficar se afundando na lama do pecado. Filho meu, não rejeite a disciplina, não te afastes da sua repreensão, porque o Senhor repreende quem ama, assim como o pai é o filho a quem ele quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Conhecimento é conhecimento verdadeiro, próprio manual da vida. Sabedoria é colocar o conhecimento verdadeiro em prática. Não adianta colocar um conhecimento mentiroso, conhecimento errado em prática, porque isso não é sabedoria. Pelo contrário, é tolice. Então, feliz a pessoa que tem conhecimento do manual da vida, de como deve proceder, e coloca esse conhecimento em prática, que começa a ganhar os frutos daquele conhecimento. Porque melhor é o lucro que ele dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. A sabedoria, o Provérbios fala que é melhor do que a prata e o ouro. Porque quando a gente adquire sabedoria, a gente tem prosperidade não só na área financeira. Porque quantas pessoas prosperam financeiramente, mas às custas da sua saúde? Quantas pessoas prosperam financeiramente às custas da sua família? Perde a família, ou perde a saúde, ou não tem saúde mental, mas conseguiu conquistar o objetivo que era financeiro. Tanto que em Eclesiastes tem uma passagem que fala assim, somente um tolo, tão tolo que não consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Então, a sabedoria ela é melhor do que a prata e o ouro, porque ela te dá essa prosperidade em todas as áreas da vida. E você pode pensar, mas quem dá tudo pra gente é Deus. Sim, só que temer o Senhor Deus é o princípio da sabedoria, é Deus quem nos dá a sabedoria. E a vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Então ela é melhor do que a prata e o ouro porque ela traz prosperidade não só na área financeira, mas em todas as áreas. A gente não pode deixar melhorar uma área às custas de outra. Não adianta prosperar financeiramente se você não tem saúde. Não adianta prosperar financeiramente e perder sua família. Ou vice-versa, não compensa. Você melhora numa área às custas de outra. Isso não é sabedoria. Ela é mais preciosa do que pérolas e tudo que pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honras. Então, como eu expliquei, ela traz, além da sabedoria trazer riqueza financeira, ela traz honra para a pessoa vive bem, sociedade, e tem uma vida longa, feliz, tranquila, porque a sabedoria é saber conduzir todas as áreas da vida, não só priorizar uma área e deixar outras áreas para trás. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retêm. Você já está falando sabedoria, o quanto é importante adquirir sabedoria. Aqui o autor está falando todos os benefícios da sabedoria, para nos incentivar a buscar a sabedoria. O tanto que a sabedoria ela é importante, o tanto que a sabedoria a gente deve adquirir sabedoria. Então, ele está dando aqui os benefícios. É árvore de vida para os que alcançam e felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Então, a sabedoria ela estava desde o princípio do mundo. Desde quando Deus fundou a terra, a sabedoria ela estava lá. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque isso será vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Vamos comparar com a nova tradução, a linguagem de hoje.
para ficar mais fácil a nossa compreensão. 21. Eu quis trazer o começo da outra tradução, porque ela estava um pouco diferente do início. Falava dos ensinamentos, guarde os meus ensinamentos. Mas ficou muito vago os ensinamentos. A revista Almeida atualizada fala que os ensinamentos é os mandamentos. Então, teve essa diferença. Então, vamos para o versículo 21 da nova tradução na linguagem de hoje. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que ela se afaste de você. Elas lhe darão uma vida agradável e feliz, como a gente já falou, os benefícios da sabedoria. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e seu sono será tranquilo a noite inteira. Olha a importância de ter sabedoria. Quantas pessoas vivem com ansiedade hoje em dia? O Brasil, ele é o segundo país do mundo com maior índice de ansiedade. A ansiedade, ela tem todos aqueles malefícios que todo mundo sabe. E um dos malefícios da ansiedade é a insônia. A pessoa não consegue dormir quando está em crise de ansiedade. Então, a sabedoria, ela acaba com a ansiedade. Um dos benefícios é que você, quando se deitar, não terá medo. E o seu sono será tranquilo a noite inteira. A ansiedade, ele é um medo muito grande do futuro. A pessoa ficar preocupada com o futuro. A ansiedade é ficar pensando demais. Então, um dos benefícios da sabedoria é que você acaba com sua ansiedade. Você não ficará preocupado. Preocupação é uma forma de ansiedade. Com desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Como a gente já falou na live anterior, esses maus que a Bíblia fala não é o que a gente vê como sociedade. Pessoas que cometem crimes, que são pessoas maus. Aqui a Bíblia fala que pessoas maus são pessoas que estão constantemente no pecado e não se arrependem, a consciência delas estão tranquila com isso. Então, pessoas maus são pessoas que transgridem a lei e tá tudo bem para elas. É isso mesmo, porque os bons pecam, mas eles querem ser perdoados. E os maus não ligam para isso. Então, o mal, quando a gente pensa em mal, a gente já pensa em uma pessoa muito ruim. Mas aqui na Bíblia, maus são as pessoas que estão sempre transgredindo a lei e tá tranquilo para elas. E, claro, todo tem suas consequências. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. Isso custou aterrissar na minha vida, porque parece que é um conselho. Sempre que você puder, você ajuda os necessitados. Mas não, é uma ordem. Sempre que puder, ajude os necessitados. A gente pensa que é só para quem tem muito dinheiro que deve fazer isso. Ou só para quem... não, isso não é para mim. Só que é para todo mundo. Isso aqui é uma ordem do próprio rei. Ajudar os necessitados. Ajudar quem tem menos que você. E a Bíblia não manda você falar o tanto que você tem que ajudar. Você tem que ajudar com o que você pode. Só que você tem que ajudar. Não importa se você ganha pouco. Você tem que fazer um esforço extra para ter uma porcentagem do que você tem, tanto financeiramente, tanto com tempo, tanto com um ato de serviço, mas sempre ajudar os necessitados. Até porque existe a lei da unidade, tudo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para nós mesmos. Isso é uma ordem, e isso é ter sabedoria. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Aqui ele dá um exemplo. Não fale, não, depois eu faço, depois amanhã eu te ajudo. Não. Sempre que você puder ajudar, ajude hoje mesmo. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Não discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Então, aqui está falando para a gente ter um controle emocional mesmo. Não ficar despejando
problemas que é nosso com pessoas que não tem nada a ver com isso. Não discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. É como eu falei anteriormente. Às vezes a gente vê pessoas fazendo coisas tão erradas e elas não são castigadas. E parece que tudo na vida dá certo para elas. E que se a gente fizer, o castigo vem logo. É porque Deus castiga quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Esse castigo é uma bênção para a nossa vida. Porque se não fosse o castigo, a gente ia se afundar e ia ter o mesmo fim que os violentos e os maus vão ter. Então, isso é um ato de amor, a gente ser castigado. E a Bíblia fala que, Provérbios, para a gente não ter inveja, não ficar querendo ser igual a eles. Porque a inveja é isso, querer ser a pessoa. Nossa, eu queria ser assim, nada de ruim acontece com a pessoa, ela faz o que ela quer. Mas não, Deus castiga quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direito. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. A verdadeira humildade é a gente saber quem eu sou, quem você é de verdade. Porque quando você sabe quem você é, você não tem orgulho, você não se compara com ninguém, porque você sabe quem você é. Ninguém vai conseguir te diminuir, falar coisas que você não é, porque eu sei quem eu sou. Eu não me comparo com ninguém, não existe ninguém igual a mim, porque eu sou único nessa terra e cada ser humano é único. Então, humildade, ela traz Deus agrada as pessoas humildes, traz o favor de Deus. Ele abençoa os humildes, ele ajuda, ele dá direcionamento, que essa é a maior bênção que Deus pode dar pra gente, é o direcionamento da vida, o direcionamento de cada passo que a gente pode dar nessa vida. Então, humildade é você descobrir quem eu sou. Quando você sabe quem você é, ninguém consegue te atingir emocionalmente, mentalmente, pode falar o que for, você está tranquilo, você não se rebaixa e nem se exalta, porque você sabe quem você é e aonde você vai chegar. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Os sábios ganharão prestígio, porque tem a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Quando a gente guarda os mandamentos do Senhor, que é a própria vontade de Deus, escrita pelo próprio dedo dele, em pedra, porque dura para sempre, eternamente, e não pode ser mudado. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, isso é ter sabedoria, fazer a vontade de Deus. E isso traz os frutos de guardar a lei do Senhor. Ela concede a vida da gente, ela traz riqueza, honra e vida. A gente adora a Deus acima de todas as coisas e ama o nosso próximo como a gente ama a nós mesmos. E com isso a gente tem os frutos disso, as pessoas vão perceber. E os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Então, tudo que a gente faz tem consequências. Então as pessoas elas são humilhadas, são castigadas, passam vergonha pelos seus próprios atos, pelos seus próprios erros, pelas suas próprias transgressão da lei. Por isso que o autor fala, os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Então, hoje foi o capítulo 3 de Provérbios. Sempre que você estiver em dúvida de alguma coisa, peça discernimento para Deus, para Ele mostrar aquele versículo específico está querendo explicar. Faça perguntas igual a criança de
de 3 anos. Por quê? Por quê? Por que isso? Mas por quê? Porque é assim que a gente aprende. Quando a gente é criança, a gente aprende perguntando. Por quê? Por quê? Por quê? Então, faça a mesma coisa. Sempre que você lê um versículo que você não entender, você se pergunte, por quê? Mas por quê? Por que isso é assim? Por que assim você vai conseguir ter compreensão das coisas? E quando você tiver compreensão de algo, coloque em prática, porque isso é sabedoria. Pegar esse conhecimento, colocar em prática. Porque os tolos, eles têm conhecimento, mas não colocam em prática. E não adianta nada. Então vamos para o capítulo 3 de Provérbios. Provérbios. Capítulo 4, desculpa. As vantagens da sabedoria. Provérbios capítulo 4, as vantagens da sabedoria. Filhos, escutem o que seu pai ensina, prestem atenção e compreenderão as coisas. Então ele já vem com uma atenção. Escute, preste atenção para você compreender as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Então ele já começou com uma alerta, se atente para os conselhos de sabedoria. Quando eu era menino, filho único do meu pai, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Agora você entende por que Davi falou: o meu prazer está na lei do Senhor, na sua lei eu medito de dia e de noite. Porque a lei é a própria vontade de Deus, fazer o que Ele quer pra gente. Lembre das minhas palavras e nunca as esqueça, faça o que eu digo e você viverá. Então o provérbio fala assim: a desgraça persegue os pecadores por toda parte. Então, tem pecados que levam à morte. Tem alguns mandamentos, algumas transgressões de mandamentos que levam à morte. Por isso que ele fala: faça o que eu digo e você viverá. Um dos mandamentos que leva à morte é o próprio assassinato. Não matarás. Porque tem um provérbio também que fala: o assassino cava muito depressa sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. É a lei da unidade. Então a gente faz pro outro, a gente está fazendo pra gente mesmo. Então esse é um pecado que leva à morte, não matarás. Desonrar pai e mãe também, que no próprio mandamento fala. Os dias da pessoa vai ser diminuído, quem desonra pai e mãe. O adultério, de uma forma indireta, também leva à morte. Porque tem provérbio que fala assim: não fique com a mulher, resumindo tudo, não dê ouvidos a uma mulher adúltera, porque se o marido dela descobrir, ele ficará furioso e nem uma porção de presentes vai acabar com sua fúria. Então, de uma forma indireta, o adultério também é um pecado que leva à morte, e por uma doença sexual também pode levar à morte. Tem alguns mandamentos que levam à morte, outros não, mas a sabedoria, que é fazer a vontade de Deus, prolonga a nossa vida aqui na Terra. Porque diretamente ou indiretamente sempre diminui a vida da gente, porque o pecado leva à morte, no geral. Lembre das palavras e nunca as esqueça, faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Então, sempre fazer perguntas. Por quê? Por quê? O que isso quer dizer? Como eu posso colocar em prática? O que eu posso aplicar hoje na minha vida? O que eu preciso saber que se eu soubesse mudaria tudo na minha vida? Então, sempre fazendo perguntas para você ter compreensão das coisas. Não esqueça nem se afaste do que eu digo.
Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Olha, para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. A lei é a lei da liberdade, é a própria vontade de Deus. E disciplina é liberdade. A lei ela disciplina a gente. Tudo não, mas a maioria é não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Parece nossa, posso fazer nada, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas a disciplina, ela liberta. A libertinagem que ela aprisiona a gente. É uma falsa ilusão de achar que o pecado traz uma liberdade, mas ele aprisiona. A lei que é santa, que nos santifica, é que nos traz essa liberdade. E ela nos disciplina. Ela coloca a gente na régua ali, pra gente fazer tudo certinho. E por isso que ele fala, para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Tem que abrir mão das nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, para fazer a própria vontade de Deus. Então ele fala, se fosse fácil, todo mundo faria, todo mundo conseguiria, todo mundo seria sábio. Então tem que pagar um preço. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Quando a gente lê isso, use tudo que você tem para conseguir a compreensão, a gente já pensa logo em dinheiro. Mas eu tenho que investir financeiramente nisso? E não necessariamente. O Manual da Vida tem o aplicativo da Bíblia, que ele é gratuito. Então, não é só financeiro. Claro que você pode investir em cursos, em conhecimento, e deve fazer isso. Só que usar tudo que você tem. O que você tem mais de importante? O seu tempo. Seu tempo é a coisa mais importante, porque todo mundo tem a mesma 24 horas e o tempo ele é escasso, ele é limitado. O dinheiro ele pode não ser limitado, mas o seu tempo, a sua energia. Então use tudo que você tem. Use o seu tempo, use a sua energia, use o seu dinheiro para você ter compreensão das coisas. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Lembra que é a lei da liberdade, disciplina é liberdade. Ela protege a gente de cair numa armadilha. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, primeiro é preciso pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Ame-a e ela o tornará importante. A gente vai escalando, progredindo com a sabedoria. Abrace-a e você será respeitado. Ninguém respeita pessoas tolas. Ninguém respeita pessoas que não têm um resultado. Nós, seres humanos, vemos os resultados na vida das pessoas. Então, a sabedoria traz respeito. Abrace e você será respeitado pelas pessoas. A sabedoria será para você como um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Ele faz uma analogia aqui, o quanto que a sabedoria ela é importante. Escute, meu filho, aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Lembra que o pecado ele traz a morte, a sabedoria traz uma vida longa, fazer a vontade de Deus. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Muitas pessoas pensam tudo em salvação. Será que eu vou guardar a lei para me ser salvo? Não é para você ser salvo, é para você ter uma vida tranquila aqui na Terra. O máximo possível, claro que 100% não é possível, porque a gente convive com pessoas. Mas a vantagem da sabedoria, ela traz vida longa, ela traz respeito, ela traz honra, ela traz riqueza, ela traz prosperidade, ela traz
ela traz discernimento das coisas, ela faz você viver em paz com as pessoas. A sabedoria estava no início da criação do mundo, e a sabedoria, temer o Senhor Deus é o princípio da sabedoria. O que isso significa? Que temer a Deus, fazer a sua vontade, está escrita em pedras, é a sabedoria que vai trazer uma vida longa, tranquila. Não é para ser salvo, só Deus salva. A salvação é pela graça, como bem antes da lei. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Sempre foi pela graça. Um dia eu estava... assim que eu comecei nessa minha jornada de transformação, de reprogramação mental, de mudança de mentalidade, vem aqueles pensamentos de, nossa, não é fácil, porque, como fala que para ter sabedoria precisa primeiro pagar o seu preço. Aí vem aqueles pensamentos bem intrusivos, que fala assim, imagina todo esse sofrimento e ainda perder a salvação. No final, você ainda cai ali, ainda perde a salvação. Na mesma hora eu repreendi, eu falei assim, se eu não ganhar a salvação, se eu for pro inferno é porque eu mereci, eu vou continuar servindo a Deus. E eu pensei nisso, fazer a vontade de Deus não é para ser salvo. Guardar os mandamentos de Deus não é para ser salvo, é um presente de Deus para a nossa vida. É para a gente ter uma vida tranquila aqui na terra. Porque é disciplina é liberdade, é para Ele nos dar liberdade. O pecado ele aprisiona, o pecado é a transgressão da lei. Então, se hoje eu soubesse, não, eu perdi minha salvação, continuaria guardando os 10 mandamentos, porque é para ter uma vida tranquila, é para ter sabedoria, é para ter paz mental, porque a sabedoria faz a gente ter um sono tranquilo. É pra gente mesmo, não é pra ser salvo. As pessoas confundem muito isso. Nada que você fizer vai ser merecedor do novo céu e da nova terra, vai ser merecedor da salvação. É Deus que salva e a salvação é pela graça. Como na Bíblia fala, terei misericórdia de quem eu quiser, diz o Senhor. Então, é pra gente mesmo, é pra gente ter uma liberdade aqui na terra, pra gente ser feliz o máximo possível. Claro que com disciplina isso. Então tem essa diferença, não é para ser uma pessoa boazinha, não é para ter salvação, não é para conseguir favor de Deus por mérito, nada disso, é pra gente mesmo. Deus é tão bom que Ele deu a maneira certa da gente viver. Se você viver dessa maneira, como o Provérbios está trazendo aqui vários benefícios de como a gente viver de uma maneira correta, ter sabedoria, vai trazer vida longa, prosperidade, um sono tranquilo, uma mente de paz, sem preocupações, porque o medo ele mostra que existe castigo, e a gente só é castigado quando transgride a lei, quando a gente faz alguma coisa que é contra a vontade de Deus. E é inevitável, a maldição cai sobre quem o merece. Ele como um passarinho que voa sem rumo, tem esses provérbios. Então, é pra gente viver tranquilo, sem nenhuma preocupação, porque a gente não está devendo. Quem teme é quem está devendo alguma coisa. Então, só fechando esse parênteses, que não tem nada a ver com ser uma pessoa boazinha e nem para adquirir salvação. Isso não tem nada a ver. Escute, meu filho, aceite o que eu estou dizendo, você terá uma vida longa. Outro benefício da sabedoria. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Tá vendo como é benefício só pra gente mesmo? E aqui nessa terra não é nada pra gente adquirir a salvação. A salvação é pela graça. E você não tropeçará quando correr. Lembre-se daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde bem. Não vá onde vão os maus. Lembre que os maus são as pessoas que transgridem a lei e não se arrependem disso. Então, para eles está tudo bem. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má.
Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. Que ele está falando como os maus se comportam. E muitas vezes essa maldade não é uma coisa tão... não é uma maldade física, não é uma maldade... Pode ser, essa violência pode ser uma violência emocional, pode ser uma manipulação mental, pode ser a pessoa pode ferir com palavras, que tem um provérbio que fala também que os maus estão sempre tentando ferir alguém. Então, eles não dormem sem ter feito alguma coisa mal, porque é da própria natureza da pessoa que vive constantemente no pecado, que o resultado do pecado é somente mais pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direita é como a luz da aurora. Então, a gente sabe para onde está indo. A gente sabe o que a gente deve fazer, porque, como em Provérbios capítulo 3 fala, medita, guarda os mandamentos, ata na tábua do teu coração. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A estrada encaminha as pessoas direita como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Sabe quando... Parece até e não querendo julgar, só fazendo julgar ninguém, só falando no contexto geral. Sabe quando a gente vê uma pessoa que, nossa, uma pessoa tão boa, por que aconteceu isso com ela? Que coitado, injusto, não merece. Mas a verdade é que nós, seres humanos, só vemos o externo da pessoa, só vê como ela é em sociedade. A gente não conhece o coração, a gente não sabe o que a pessoa faz. E Deus não é injusto. E a maldição não cai sobre quem não merece. Então, nunca nada é injusto por acaso, sem motivo, sempre tem um motivo. Então, quando a gente pensar que, nossa, essa pessoa não merecia, ou eu mesmo não merecia isso, sim, sempre tem um motivo. E o motivo é um dos mandamentos que foram transgredidos. E uma hora chega, a conta chega. Quando a gente pensa em se arrepender de ter feito alguma coisa errada e Deus perdoar, Deus perdoa imediatamente quando a gente se arrepende. Só que as consequências, a gente não passa sem ter as consequências. Sempre vem as consequências. Por quê? Os castigos eles curam a maldade da gente, melhoram o nosso caráter. Então, é para nos aperfeiçoar mesmo, para a gente aprender com aquilo. E é Deus que fere, mas Ele mesmo faz curativo. Mesmo passando pelo castigo, Deus conforta o nosso coração. Mas a estrada dos maus é escura como a noite, eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Eles não entendem, meu Deus, por quê? Isso é injusto, não fiz nada. E a gente pensa também, isso é injusto, o que aconteceu? Não fiz nada de errado. Por quê? Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Mas quem medita nos mandamentos de Deus, quando acontece alguma coisa, fala, foi isso, não fiz isso. A gente já sabe o que foi. Quando acontece alguma coisa na minha vida, eu já estou bem atenta, já falo, o que eu fiz de errado? Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa, olha outro benefício da sabedoria, e saúde a quem entendê-las. Saúde aqui, saúde mental, saúde física, saúde emocional, porque tudo vai bem para aqueles que fazem bem. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na outra tradução, fala sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Antigamente pensava que tudo vinha do coração, do sentimento que a gente sentia. Só que a gente sabe que agora, nessa nova tradução, tudo começa na mente, com os pensamentos. Pensamentos que alteram as emoções fazem a gente agir. Então tudo começa com um pensamento.
Por isso que esse provérbio fala, tenha cuidado com o que você pensa. Eu falo muito isso nos meus vídeos. Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, é colocar um guarda na mente sobre os nossos próprios pensamentos. A gente é movido pelos nossos pensamentos. Aqui traz os resultados que a gente tem na vida e tudo começou, a sementinha foi um pensamento. Sempre que você estiver pensando em algo que vai contra o que o manual da vida ensina, que a Bíblia ensina, se repreende imediatamente. Não deixa essa sementinha criar raiz, porque depois que ela cria raízes, ela cresce e dá frutos, que é as ações. E aí vem as consequências. Ela cresce, que é as ações, e os frutos são as consequências. Então, quando plantar a sementinha no coração, que é o pensamento, quando o pensamento vir, opa, que está repreendido em nome de Jesus, arranca essa semente para ela não dar frutos. Então, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O contrário também é verdadeiro. Um pensamento bom, pensamento de acordo com o que a Bíblia ensina, uma palavra direcionada de Deus, você tem que deixar entrar nesse solo fértil, deixar essa sementinha brotar, crescer, fazer aquilo que a Bíblia direciona, que é esse pensamento que vem na sua cabeça, não, é isso que eu tenho que fazer. Aí você vai colher os frutos dessa semente, que foi o primeiro pensamento. A sua vida vai ser dirigida por esses pensamentos. Lembre-se que a Bíblia, o próprio manual da vida, ela é uma reprogramação mental, é uma mudança de mentalidade. Quando a gente lê o manual da vida, a gente vai tirando as nossas crenças, tirando tudo aquilo que a gente acredita que é errado, que é contra o manual da vida. A gente vai pensando, opa, isso aqui não é, eu pensava que era assim, mas não é assim que funciona. A Bíblia fala outra coisa. Então, é uma reprogramação mental. Tudo entra no nosso subconsciente por repetição, que é o nosso programa mental no subconsciente. Então, você vai ler uma vez, não vai entender, ou não vai acreditar, ou vai falar, mas isso aqui não é pra mim, ou então você vai pensar, isso aqui é pra aquela época, não, eu não acredito nisso não. Aí você vai ouvir de novo, você vai começar a criar raízes dentro de você. Você vai começar a acreditar, você vai começar a passar a viver conforme aquilo que você está acreditando. Por isso, leiam muito o manual da vida, tenha cuidado com coisas que você vê repetidamente, várias e várias vezes. Às vezes, uma vez só já entra no subconsciente. Se você acreditar, se você tomar aquilo como verdade, já vai entrar no seu subconsciente. Então, tenha sempre cuidado com o que você está lendo, e sempre que você ler o manual da vida, leia com a mente aberta, para poder entrar no subconsciente, no seu programa mental, muito rápido, porque assim que entra, começa a dar frutos. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aqui vai uma ordem, que a gente pensa que são conselhos, que é para alguém. Opa, conheço alguém que precisa disso, mas isso aqui é uma ordem pra gente. Sempre que você lê a Bíblia, pensa, isso aqui é pra mim, isso aqui tá falando comigo. Nunca fale mentiras. Qual dos 10 mandamentos que a mentira transgride? É o não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Se eu não me engano, é o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Por quê? Quando você está mentindo, você está dando um falso testemunho. E o que a Bíblia orienta? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que é uma ordem. E não mentir, a mentira ela tem um peso diferente. A mentira, o diabo ele é o próprio pai da mentira. É o 8º mandamento. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. O 9 é não cobiçarás a casa. Não é este. Esse aqui é do catolicismo. É o 9 mesmo. Os 10 mandamentos.
parece o 14. Bom, a mentira, ela tem um provérbio que fala assim: Deus odeia o olhar orgulhoso, a língua mentirosa. A mentira tem um peso muito, muito grande. Eu acredito que seja o 9º mandamento mesmo, não? Mas é um dos mandamentos da lei de Deus. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quando a gente mente, a gente está quebrando um mandamento. E é um dos mandamentos e a gente tem consequências disso. Nem diga palavras perversas. Os maus, as pessoas que estão sempre buscando transgredir a lei, cometendo pecados, é que eles gostam de estar sempre ferindo as pessoas com palavras. E o que o próprio Manual da Vida fala? Não diga palavras perversas. Não saia nada, na outra linguagem fala, não saia da sua boca palavras torpes. Não falem palavras que vão machucar alguém, palavras que não edificam. Sabe um conselho prático de reprogramação mental? Sempre que você quiser falar alguma coisa que é uma coisa pesada, negativa, que você tem que falar, você fala, não, eu tenho que falar, eu tenho que repreender essa pessoa. Sempre busque falar de uma forma positiva aquilo, não falar de uma forma negativa. Por exemplo, se a pessoa tem um comportamento que você não gosta, você busque falar o contrário daquilo. Falar assim, olha, eu gosto tanto quando você faz dessa forma, que é o contrário do que ela faz, porque isso me faz bem. Eu fico triste quando você faz de uma forma. Vamos fazer dessa outra forma? Já traga o problema, mas já traga a solução. Já fala assim, olha, vamos mudar? Vamos fazer assim? Para que a pessoa não se sinta ofendida. Para que você fale o que você precisa falar, mas você não fale uma palavra perversa, palavra que vai ferir a pessoa. Por mais que ela tá errada, você tem que falar. A pessoa tá errada, você tem que falar mesmo. Só que sempre busque não falar palavras perversas. Por mais que você esteja certo, quando você lança, despeja, aí você já cometeu um pecado. Você já transgrediu uma ordem. Nunca fale palavras perversas. Mas eu tô com a razão, mas a partir do momento que você fala uma palavra perversa, você perde a razão. Então busque sempre trazer o problema e a solução do seu problema. Busque sempre trazer para a pessoa uma coisa que ela consiga já colocar em prática. E quando não tiver como você colocar, quando você não tiver como falar de uma forma positiva, elogie a pessoa primeiro. Olha, faça um elogio, faz uma técnica assim, aquelas técnicas sanduíche que eu ensino aqui no curso. Fala uma coisa positiva, fala o que você quer falar, fala outra coisa positiva, porque isso vai neutralizar aquilo que você deveria falar. E procure sempre falar de uma forma positiva. Não dirás, eu estava pesquisando aqui, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É o 9º mandamento mesmo. O 10º é não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Bom, já que eu li o 9º e 10º, vamos ler os 10 mandamentos que, como eu falei, os judeus atam nas mãos, colocam na testa e fica meditando na lei, que é a própria vontade de Deus. Então eu vou ler aqui os 10 que está em Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento que a gente deve fazer: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Não se curvará, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais no filho até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão,
lembra-te, as pessoas iriam esquecer. Lembra-te de Saulo para o santificar. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Esse é o mandamento que leva à morte. As pessoas que não honram pai e mãe, os dias delas são diminuídos. Para que se prolongue os teus dias na terra. Quem amaldiçoa, os dias são diminuídos, abreviados. Não matarás, esse é um pecado que leva à morte. Não adulterarás, de uma forma indireta também leva. Não furtarás, não tomarás nada que é do teu próximo. Não dirás falso testemunho, que é falar uma mentira para a pessoa, ou mentir falando que a pessoa fez uma coisa e não fez. Mentir para a pessoa, mentir de outra pessoa para outra pessoa, enfim, a mentira, um falso testemunho. Não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo. Então, essa é a vontade de Deus para a nossa vida, os 10 mandamentos da lei do Senhor. E dentro dele é tão simples, mas é tão amplo, porque tudo que está na Bíblia que fala, olha, não faça isso, faça aquilo, está tudo dentro dos 10 mandamentos. E Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. E se Jesus tivesse resumido a lei em uma única palavra, seria amor. Então, a lei é a lei do amor, é a lei da liberdade. E no amor, nos frutos do Espírito, não existe lei. Porque o amor, quando a gente ama, contra o amor não tem lei. Quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo, quando a gente ama nós mesmos, não tem lei contra o amor. Então, a lei é a lei da liberdade e, resumidamente, em uma única palavra, é a lei do amor. Amar a Deus e amar o próximo. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olha o conselho de sabedoria aqui. Olhe firme para a frente, com toda a confiança. Levanta a cabeça. Não abaixe a cabeça envergonhado. Tem um provérbio que fala assim: é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Então, aqui ele está falando, olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Se você se colocar como uma presa, as pessoas vão fazer de você uma presa. Elas vão ser predador. Agora, se você se colocar como predador, isso é o que a Bíblia ensina, olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhada, não seja um predador com medo das pessoas. É perigoso ter medo dos outros. As pessoas vão te devorar emocionalmente, mentalmente, elas vão tirar vantagem de você, elas não vão te respeitar. Por isso que eu ensino como ser uma pessoa fria emocionalmente. Olha o que o Provérbios fala, olhe firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Então, postura, cabeça erguida, não tenha medo de ninguém. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certos. Lembre que tudo começa com o pensamento, então pensa bem nos seus planos, calcula, peça direcionamento para Deus, para que Deus abençoe os seus planos, para que Deus direcione cada passo que você der. Porque se você fizer isso, todos os seus planos darão certo. Se você pensar bem, se você pedir direcionamento de Deus, se você calcular, todos os seus planos vão dar certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Lembre-se que o mal é tudo que é pecado, tudo que transgride a lei do Senhor. Evite o mal e caminhe sempre em frente. E o pecado, ele é sedutor, ele é atraente. Se não fosse, ninguém pecaria. Então, é muito atraente, por isso que a gente deve evitar a qualquer custo. Não se deve colocar na situação de tentação, porque se a gente não evitar na hora, é bem difícil escapar. Quando você está no olho do furacão, é bem difícil você conseguir fugir, porque ele é muito, muito sedutor, muito atraente, muito envolvente, é prazeroso, senão todo mundo seria santo. Então, evite o mal, não se coloque em posição de ser tentado. Fuja da tentação. Evite o mal e caminhe sempre em frente, sempre direcionado
pela ordem do Senhor. Não se desvie nem um só passo no caminho certo. Então, esses foram todos os provérbios de sabedoria e para a gente colocar em prática. Buscar, meditar na palavra, sempre tentando entender o que isso quer dizer, como que eu posso colocar em prática na minha vida, qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Davi, em um dos salmos, ele fala assim: Senhor, não escondas de mim os teus mandamentos. E eu fiquei meditando naquilo. Será que o Senhor esconde algum mandamento de mim que eu não estou conseguindo enxergar? Eu não estou conseguindo ver onde eu estou errando? Então faça essa mesma meditação, como Davi. Não peça para Deus, não esconde de mim os teus mandamentos. Me mostra a tua vontade, me mostra o que o Senhor quer para a minha vida. Abre os meus olhos para que eu possa ver, os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz. Então, não escondas de mim o teu rosto, não escondas de mim os teus mandamentos. Eu quero meditar na tua palavra, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E é para a nossa vida, não é para a salvação. A salvação é de graça e é pela graça. Não é para a gente ser salvo, é para a gente ter uma vida tranquila, uma vida com sabedoria. E a vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. O tolo está sempre sendo escravizado pelo pecado. Então é isso, gente. Comece a colocar em prática. E amanhã nós teremos o capítulo 5 de Provérbios.